Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha, a gente já vai começar com o nosso giro de reportagens pelo país para saber o que é notícia com os nossos repórteres. Olha só, agora um caso chocante que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um homem, ele atropelou uma mulher, mas só quando ele chegou na casa dele, ele percebeu que o corpo ainda estava em cima do veículo. Ele percebeu que o corpo estava no teto do veículo e tinha percorrido várias ruas dessa maneira. Que coisa, né? A repórter Kátia Fantin vai contar essa história e trazer detalhes. Vamos ver. As imagens de câmeras de segurança registraram essa cena chocante na madrugada deste domingo. O motorista andou com o carro por mais de 3 quilômetros com o corpo de uma jovem sobre o veículo após um atropelamento. A passageira que estava com ele percebeu uma perna por um dos vidros do automóvel. Esse caso aconteceu na RS 344, no município de Giruá, que fica no noroeste aqui do Rio Grande do Sul. O próprio homem, ao ver o corpo da mulher, procurou a polícia, mas se negou a fazer o teste do bafômetro. Ele alegou aos policiais que achou que, em função da baixa visibilidade, havia atropelado um animal e que só percebeu que era uma pessoa quando chegou em sua casa. O homem não foi preso, mas ele prestou depoimento e foi liberado. Vai responder em liberdade por homicídio culposo. A vítima era uma mulher que morava há 2 semanas aqui no Brasil e era natural da Argentina. E olha, outro caso impressionante, olha só, uma mulher, ela se jogou de um carro de aplicativo que estava em movimento. E o motivo é que ela não teria R$10 para pagar a corrida. Vamos ver agora com o nosso repórter Fernando Jesus. A passageira colocou a sua própria vida em risco para não pagar uma corrida de aplicativo que custava apenas R$10. O caso aconteceu em Itapetininga, interior de São Paulo, e chamou a atenção dos moradores. E de acordo com a motorista, a corrida foi solicitada por outra pessoa e tinha uma distância de 4 quilômetros. Vamos ver agora as imagens chocantes. As câmeras de segurança instaladas no local mostram o momento exato em que a mulher abre a porta do carro e, sem pensar 2 vezes, se joga com o veículo em movimento. Ela rola no chão e em seguida se levanta e sai andando pela calçada, como se nada tivesse acontecido. O motociclista que passava por ali estacionou para ajudar a mulher, mas ele ficou sem entender o que havia acontecido. Vamos ver de novo as imagens. A motorista de aplicativo contou à polícia que, ao perceber toda a situação, parou o veículo e foi atrás da mulher. E, ao ser questionada, ela disse que iria transferir o valor da corrida via Pix. No entanto, não se sabe se a corrida foi realmente paga e nem se a mulher está bem. E olha, um motorista foi assaltado no Rio de Janeiro e ele reagiu. Sabe como ele reagiu? Ele jogou o carro em cima do bandido, mas acabou destruindo o portão de um prédio. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança e o repórter Joenison Santos vai mostrar as imagens e contar os detalhes. Uma tentativa de assalto terminou com destruição no Caxambi, na zona norte do Rio de Janeiro. O motorista reagiu ao crime e tentou atropelar o bandido. O caso aconteceu na última terça-feira. O incidente foi gravado por uma câmera de segurança. Tudo aconteceu na rua Capitão Rezende, na altura da rua Aristides Caire. Nas imagens é possível ver toda a ação. O bandido desce da moto e aborda o motorista no meio do trânsito intenso. O motorista reage à tentativa de assalto e joga o carro em cima do suspeito, subindo a calçada e derrubando a grade do portão de um prédio. O veículo chega a levantar as 2 rodas com impacto. O bandido conseguiu desviar e fugir em direção à moto que o aguardava mais à frente. A entrada do prédio ficou destruída. De acordo com o morador do residencial, a vítima estava com a família no momento da tentativa de abordagem. A polícia militar e a civil ainda não comentaram o incidente. E você já imaginou usar uma sacolinha de supermercado, aquela que a gente pega de plástico, feitas de casca de banana ou então tapioca? Pois é, estudantes lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, desenvolveram um bioplástico com um material bem diferente. Vamos conferir agora na reportagem do Wellington Pael.
A pesquisa foi desenvolvida por alunos que têm entre 14 e 24 anos e fazem curso de aprendizagem profissional na unidade aqui em Dourados do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Eles testaram e criaram diversas combinações para a confecção de um bioplástico para substituir os usados nas sacolinhas do supermercado, utilizando ingredientes acessíveis, como casca de banana, batata inglesa, amido de milho, tapioca, gelatina incolor e polvilho doce. O estudo avaliou aspectos como resistência, tempo de deterioração e aparência dos materiais, até chegar a um resultado. Nosso principal objetivo com esse projeto é preservar o meio ambiente, já que nós utilizamos material degradável, ele degrada num tempo menos demorado do que o plástico convencional. Essa sacola ela tem um prazo de degradação mais rápido do que o plástico convencional, em torno de 6 meses a 1 ano. Bom, a expectativa é de demonstrar a possibilidade de novas alternativas mais sustentáveis para o meio ambiente, cada um fazendo a sua parte. E nós estamos pretendendo trabalhar em outras turmas agora a confecção, esse plástico, poder confeccionar uma sacola em parceria com algumas empresas da cidade. Vale lembrar que uma sacola plástica convencional pode levar até 400 anos para se decompor. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o mundo produz mais de 400 milhões de toneladas de plástico por ano, sendo que 1/3 é descartada após um único uso. No Brasil, dados da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mostram que mais de 1 milhão de toneladas de sacolas plásticas vão para o lixo todo ano, com quase nada sendo reciclado. Olha aí, o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento ontem no STF. Bolsonaro negou que tenha participado de uma trama golpista. Ele disse, inclusive, que sempre respeitou a Constituição e que considera o golpe abominável. Em depoimento frente ao ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro refutou qualquer possibilidade de ter discutido minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. O ex-presidente afirmou que, ao se falar em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal da nossa parte e conspiração, mas que ele sempre esteve do lado da Constituição. Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Em seguida, o ex-presidente foi bem contundente ao declarar que não houve tentativa de golpe por parte de seu governo, dizendo que tentativa de golpe é uma coisa abominável. Só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou outro Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. E apesar de toda a pressão e nervosismo envolvidos nos depoimentos, Bolsonaro usou um momento de descontração ao convidar Alexandre de Moraes para ser seu vice na corrida eleitoral de 2026. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Olha, nós mostramos ao vivo ontem aqui no jornal esse interrogatório. É um assunto que interessa para muita gente, é o tema da nossa entrevista de hoje. Para que você que nos assiste entenda melhor tudo o que está acontecendo, nós vamos contar com a presença de 3 convidados. O primeiro é o doutor Joaquim Pedro de Medeiros, ele que é advogado criminalista e mestre em Direito Constitucional. A segunda é a doutora Virgínia Machado, ela que é professora de Direito Público da Faculdade Arnaldo. E o terceiro é o cientista político Eduardo Green, que é professor da FGV de São Paulo. Primeiro, então, quero cumprimentar os nossos convidados. Boa tarde, doutor Joaquim, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos convidados também aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde também, doutora Virgínia. Grande prazer recebê-la aqui para essa conversa.
Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os nossos telespectadores e aos colegas aqui convidados. E, por fim, uma ótima tarde para o Eduardo Green. Eduardo, obrigado por aceitar o nosso convite e participar também. Boa tarde, Kleber. E tomando a licença da linguagem jurídica, também sigo os demais relatores aqui convidados, desejando um bom programa para todos nós e para os telespectadores que nos assistem. Correto. Olha só, então, primeiro, eu peço para os nossos dois especialistas em direito fazerem uma avaliação técnica do depoimento de ontem do ex-presidente. O que chamou a atenção de vocês? Ficou clara qual seria a estratégia da defesa do Bolsonaro? E primeiro, por favor, então, o doutor Joaquim. A estratégia adotada claramente, pelo que nós percebemos, no sentido de demonstrar que os atos que se entendem ali junto da denúncia, que se entendem como uma tentativa de derrubar o governo legitimamente eleito, que seria o crime imputado ao ex-presidente, eles não seriam atos que estariam sendo levados com seriedade, né? Então, você vê que logo no início do interrogatório, quando o presidente ele até chega a pedir desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, ele claramente disse, olha, o que eu falei ali naquela reunião, que era uma reunião fechada e tudo mais, seria uma bravata, e uma bravata não seria um golpe. Aliás, até, se me permitir até também complementar nesse ponto, até a forma quando ele diz que, olha, um golpe, ele não se dá dessa forma. Então, ele está justamente querendo criar uma narrativa, e aí faz parte da defesa, construir um storytelling, uma narrativa, no sentido de, olha, as nossas condutas aqui não eram com a seriedade do que se trata aqui na lei penal, que é derrubar um regime democrático brasileiro e tudo mais. Então, eu acredito que eles estão a defesa do presidente está indo nesse sentido, principalmente o próprio presidente, está indo nesse sentido de tentar desconstruir e de demonstrar que tudo que houve ali nos anos anteriores à posse do presidente Lula foi em nível de uma bravata, e que não eram atos que estavam sendo levados a sério pela própria cúpula do governo. Correto. Então eu repasso a mesma pergunta agora, por favor, para a professora e doutora Virgínia. Muito bem, Kleber. Eu vou muito na linha do colega que acabou de mensurar, que o Bolsonaro ele vem com esse objetivo de desqualificar a tentativa de golpe de Estado, principalmente no quesito de mostrar que eles não estavam organizados nesse sentido, porque precisaria de um aspecto mais efetivo de discussões e envolver talvez mais elementos e autoridades para que aquilo acontecesse. E ele fala muito, e o dia seguinte, se a gente estivesse pensando mesmo o que seria desse dia seguinte. Então ele tenta desqualificar essa condição que a norma penal traz da tentativa de retirar a condição de um governo legitimamente eleito de entrar em seu mandato. É uma estratégia da defesa. Um outro aspecto que me chamou muito a atenção foi o tom do Bolsonaro com os ministros do Supremo, o que mostra que, pelo menos, é uma estratégia, ao meu sentir, da defesa, de mostrar que ele não tem aquela raiva e nada, aquilo era só um desabafo. Em alguns momentos, quando o Alexandre de Moraes interpela ele sobre algumas questões, ele não, doutor, aquilo era um desabafo, era mais o momento da frustração por ter perdido a eleição e tudo mais. Então, é desqualificar o núcleo do tipo que está em jogo e, além disso, falar que essa organização ela não existia. E aí ele ainda fala está mostrando a imagem aí pra gente, desses manifestantes, desses indivíduos que foram até Brasília, que, olha, eu não tenho a ver com isso, não fui eu que os convoquei, porque tudo deságua no 8 de janeiro. Então ele retira-se desse cenário criminoso que o Código Penal estabeleceria se confirmadas as condições elencadas pela denúncia. Correto. Achei muito interessante, doutora Virgínia, ter abordado o tom da fala dele. Então aproveito essa deixa para reformular a pergunta para o Eduardo Green.
Politicamente, qual é a sua avaliação? A gente viu aí um Bolsonaro que negou o golpe e até brincalhão, como lembrou a doutora. Qual é a sua avaliação política da apresentação, do posicionamento dele ontem? Bom, politicamente falando, Bolsonaro segue com o mesmo tom que o caracterizou desde que ele assumiu a presidência, com um negacionismo muito forte. Em outras palavras, Bolsonaro seguiu no depoimento ontem dizendo que ele não confia nas instituições políticas brasileiras, que ele tem muita dúvida se o sistema eleitoral, que é reconhecido internacionalmente, de fato é confiável. Tanto é que ele disse que ele só queria uma espécie de dupla checagem quando fez a proposta do voto impresso. Ele, ao mesmo tendo dito que eram bravatas em relação ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal, ele reiterou que ele falou contra o Supremo Tribunal Federal. Claro que, em tese, isso estaria dentro do marco da liberdade de expressão, mas tendo em vista todo o histórico de várias evidências gravadas e registradas que Bolsonaro teve contra as instituições políticas, não é crível o que ele disse ontem. Como também não é crível que ele não quisesse dar um golpe militar, porque ele insinuou isso várias vezes, por exemplo, chamando o exército brasileiro de o meu exército, ou os elogios que ele fez ao AI-5 no Brasil como forma de tratar dissidentes políticos, ou seja, negando princípios básicos da democracia, que é justamente permitir a oposição a quem está no governo. Então, acho que o depoimento dele ontem, primeiro, por esse primeiro aspecto politicamente, digamos assim, é coerente. Ele reitera uma posição de alguém que é um líder político populista, autoritário e antidemocrático, né? O segundo aspecto importante é que Bolsonaro, com o depoimento de ontem, ele aprofunda ainda mais o fato de que ele é, a cada dia que passa, um político cada vez mais isolado do mundo real. Em que sentido isso? Já ficou ontem ainda mais especificado que ele vai ser condenado. E o recado que ele dá, portanto, para várias lideranças políticas, seja do campo da oposição, seja mesmo do atual governo Lula, é de que Bolsonaro é efetivamente, como já era considerado, a cada dia que passa e ontem mais ainda, um ator político fora do processo eleitoral do ano que vem. E isso tudo quer dizer que tanto a oposição calibra para saber quem seriam os potenciais substitutos, como o próprio governo passa também a considerar de que maneira vai ajustar o seu discurso político, tendo em vista os oponentes que virão daqui para frente. Então, me parece que esses são dois aspectos que ressaltam, no primeiro momento, politicamente falando, da defesa que ontem Bolsonaro buscou fazer da sua atuação diante do plano que buscava, enfim, derrubar o governo eleito Lula em 2022. O Eduardo Green falou sobre condenação e hoje repercutiu bastante, como era de se esperar, o depoimento de ontem. Muitos especialistas disseram hoje que o Bolsonaro já entrou para o interrogatório condenado e já saiu também condenado, mas estaria direcionando os esforços para conseguir uma prisão domiciliar. Então eu quero saber a análise de vocês sobre essa teoria ou essa tese. Primeiro, doutor Joaquim. Eu achei bem pertinente a pontuação do cientista político. Me perdão, eu não peguei seu nome aqui, mas de qualquer forma achei bastante pertinente a professor Eduardo Green, para lhe ajudar. Muito obrigado, Eduardo, exatamente. E agora a estratégia, a estratégia política a ser desenvolvida aí, a estratégia jurídica a ser desenvolvida aí, na verdade, ela assim, é até difícil, porque a gente não está no processo para poder fazer um tipo de análise, mas o ex-presidente ele precisa, para buscar uma absolvição, ele precisa tentar, como foi dito também, tirar ele dessa conduta do crime, da conduta que a gente chama do tipo penal. E, portanto, eu não acho que ele foi para uma audiência como essa, para o interrogatório, querendo buscar uma simpatia para essa fase final do processo, que é já da individualização da pena, e aí verificar cabimentos, se é o caso de domiciliar e tudo mais.
Eu acho que há uma tentativa da defesa aí, uma tentativa bastante eloquente de tentar descredibilizar a acusação, no sentido justamente de que o crime ele não ocorreu por conta de uma narrativa. Porque, de fato, se a gente parar para analisar, é o que resta. Porque quando nós vamos dizer que há um golpe, aquelas pessoas que aplicam o golpe, elas se tornam, no novo regime que surge, eles se tornam o novo marco legal. E aí, portanto, ele até mesmo diz isso. Não cabe a gente dizer golpe. Então, é claro, quando você está numa posição dessa, você, ainda que tente... igual, vamos colocar num crime comum aqui do homicídio, uma pessoa que diz que não matou, por mais que a gente tenha ali o evento morte, ele vai tentar dizer, não, eu não pratiquei esse homicídio. Então, é o que cabe a ele, esse tipo de argumento agora para tentar tirar, excluir justamente tentar colocar um pouco... Porque o crime ele está até da seguinte forma, ele sempre usa o verbo tentar, né? Tentar depor e tudo mais. Ele quer colocar nesse aspecto de que nós estamos ainda nessas fases preparatórias. Essas fases preparatórias elas ainda não configuram um crime. Então, é o que a defesa tenta e eu acho... Eu li e vi os noticiários, a repercussão de hoje. No entanto, eu não acho que ele foi para o interrogatório com esse intuito. Ele foi para o interrogatório no intuito realmente de buscar a absolvição. Agora, isso vai ser certamente analisado aí pela turma do Supremo. Correto. Então, por favor, agora, doutora Virgínia, qual é a sua opinião, a sua avaliação? Bom, concordo também com o que o colega acabou de falar, no sentido de que Bolsonaro busca, eu até comentei isso na minha primeira inserção, a desclassificação mesmo do núcleo do tipo. Ele tenta desconfigurar autoria e materialidade delitiva. Porque para um crime acontecer é necessário que você reúna os elementos que descrevem tanto a materialidade quanto a autoria. Quando ele fala, não, eu estava só conversando, eu estava inconformado e etc., ele está tentando tirar ali a responsabilidade criminal dele. E quando ele fala, não, foram conversas para aquele momento que a gente tenta ver o que pode fazer, o que não pode fazer, em que pese, do meu ponto de vista, eu entendo que só de se imaginar o que se pode fazer pós-resultados de eleição, isso já se mostra extremamente antidemocrático por si só, né? O que o Bolsonaro tenta falar é o seguinte, não aconteceu nada. Só que o núcleo do tipo previsto no Código Penal para o crime que ele está sendo imputado, a tentativa já perfaz o núcleo, a consumação desse crime. Então não preciso ter o golpe, porque se houver o golpe, não vai ter o que se apurar. O novo regime vai tocar a ordem democrática, jurídica, o que for. Então, não. E quanto à prisão domiciliar, acredito que talvez seja nesse sentido que a defesa dele, com esse tom mais ameno, com essa tentativa de até mesmo brincar um pouco durante o depoimento, que ele chega a brincar com Alexandre de Moraes, o que causou perplexidade em muitas pessoas, seja no sentido de falar, não, olha, ele não é tão assim, e porventura, né, vier a ser condenado, como você mesmo disse no início, ele entrou condenado e saiu condenado, que isso seja encaminhado para uma prisão domiciliar, falando, por exemplo, de estado de saúde de Bolsonaro, né, em que ele possa estar numa condição na saúde dele que não permita ele cumprir esse regime em cárcere. Então, são os contornos que a gente poderia traçar, né, nesse ponto de vista com relação ao depoimento do Bolsonaro. Correto. E, Eduardo Green, é inegável, né, que o país vive uma polarização política e que o Bolsonaro tem um eleitorado, uma parcela fiel. Então, dentro desse contexto, você acredita que uma eventual prisão do Bolsonaro podia ter um efeito reverso, ou seja, ele ser considerado um mártir pelos apoiadores dele e até fortalecer uma candidatura que ele apoiar? Vamos pôr aí como exemplo a mulher dele, a Michele Bolsonaro. Eu acho que são duas coisas, assim, primeiro acho que tem há uma coerência, há um método em tudo o que é feito por Bolsonaro, como há um método em geral de todos esses populistas autoritários, tem uma espécie de manual que todos seguem
o Trump nos Estados Unidos, o Erdogan na Turquia, o Orbán na Hungria, enfim, há uma certa semelhança em que sentido? Todos buscam fazer desses momentos nos quais há um certo confronto com as instituições políticas constituídas, formas de mobilizar suas bases políticas. Então, o depoimento de Bolsonaro ontem, tentando minimizar o golpe, brincando com Alexandre de Moraes, no fundo significa dizer o quê? Duas coisas. Ele segue desrespeitando as instituições políticas, por isso que ele brinca com elas. Elas não são relevantes. Porque para esse tipo de leitura política, o que importa é o poder do chefe concentrado. Veja o que está fazendo o Trump nos Estados Unidos agora, desrespeitando toda a estrutura legal e institucional do país. A segunda questão é que Bolsonaro, ao minimizar o que aconteceu com a tentativa de golpe, busca dizer para os seus eleitores que se ele for condenado, ele vai ser condenado por um mero crime de opinião. Ele não fez nada mais do que expressar uma opinião, e se num país democrático alguém não pode discordar de algo, portanto, nós vivemos, como vem propagando seu filho nos Estados Unidos, numa ditadura. Então, é nesse sentido, então, que encaixa a sua pergunta. É evidente que o julgamento de Bolsonaro vai ser utilizado para seguir mobilizando a base mais radicalizada da extrema-direita, da qual ele é a grande liderança, para manter viva a expectativa de um resultado eleitoral, de uma candidatura competitiva no próximo ano. Eu não diria que ele vai virar mártir nesse sentido, certo? Lula, quando esteve preso, não virou um mártir. Poderá, como aconteceu no caso de Lula, ter peregrinação até o local onde, porventura, Bolsonaro vai estar preso, ele seguirá tendo uma estratégia de desgaste das instituições por meio das redes sociais, mas isso está sendo um percentual dos 20% que a gente mais ou menos conhece pelas pesquisas, que apoiam a extrema-direita e que seguem solidários com o Bolsonaro, seja lá o que ele venha a fazer ou deixe de fazer. O que é importante é que Bolsonaro, com esses 20% ou algo próximo a isso que ele tem do eleitorado, ele é um player fundamental para ser considerado para qualquer candidatura de oposição a Lula no ano que vem. É com isso que Bolsonaro conta e é com isso que ele espera ter o julgamento no STF como mais um elemento de mobilização para a barganha política eleitoral no próximo ano. Correto. Bom, eu quero agradecer a participação dos nossos 3 convidados. Primeiro, doutor Joaquim, muito obrigado pela sua participação, acrescentou muito aí ao debate. Também, doutora Virgínia, sensacional a sua participação. E, por fim, o Eduardo Green, que acrescentou muito a esse assunto tão importante e tão discutido no momento. Grande abraço e obrigado aos 3. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua presença, né, a sua audiência. Você que não nos acompanha pela Rede TV, fique com a sua programação local. E você que está na Rede TV, fique com o Consulta ao Doutor e com a Dani Paris. Até mais!